Agora na 93 FM, o seu sorriso, com o Dr. Luiz Gustavo. Muito bem, é isso aí. Agora sim a gente já está no quadro O Seu Sorriso, e comigo aqui na bancada do 93 Minutos tá o Dr. Luiz Gustavo, que vem falar, né? Toda quarta-feira a gente tem esse quadro importante, falar de saúde, principalmente saúde bucal, que a saúde da nossa boca minha gente, tem que manter, tem que cuidar, porque pode se refletir em outras partes do corpo também. Bom dia, doutor. Mais uma vez um prazer estar aqui com a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos amigos e amigas ouvintes aqui do 93 Minutos. É isso aí, doutor. Então, eu vou deixar o senhor à vontade para o senhor abordar não tem tantos, né? Vários assuntos. Mas hoje eu sei que o doutor escolheu um determinado assunto, que todos têm a sua importância. Nós vamos falar do que hoje, doutor? Hoje nós vamos falar da importância da saúde geral e com relação aos dentes, quando a pessoa vai tratar os dentes, as doenças de dente e gengiva, e quando a pessoa precisa fazer o implante. Por que a saúde geral precisa estar legal para fazer o implante, e como que uma condição de saúde não tão boa dos dentes pode atrapalhar a sua saúde geral. Então, é isso que nós vamos conversar. Quer dizer, por exemplo, se eu estiver com a imunidade baixa, se eu estiver passando por talvez uma cicatrização de uma cirurgia, ou não estou legal mesmo de saúde, aí isso daí pode interferir. Pode interferir. Não é isso? Pode interferir. Antes, Ricardo, eu tenho na semana passada, eu fiquei devendo para você. Opa. Eu não sou um homem de dever. Então o senhor já está pagando agora? Vou pagar a minha dívida com o ouvinte da 93 Maravilha, FM. é com ouvinte. Porque você me fez uma pergunta sobre crianças que têm falta de dentes. Então existe uma condição raríssima, mas raríssima mesmo. É mesmo. Que ela que se chama displasia ectodérmica. A criança nasce com falta de cabelo e com falta da sobrancelha, cílios e com falta da maioria dos dentes. Olha. Embriologicamente, o dente é um anexo da pele. Quando o embrião está se formando, é uma parte da pele que se invagina para que forme os dentes. Não sabia. Então, se a pessoa tem uma condição genética raríssima, ela pode ter falta de dentes. Fica só a resposta. Muito bom. O nome da condição é displasia ectodérmica. Essa displasia é bem rara, então. Raríssima. Né? Eu vi 2 vezes nos meus 23 anos de formado, mais os anos de faculdade. Olha aí, então. Tá aí, minha gente. Então, resposta do quadro anterior da pergunta. Você estava me perguntando, então, o que acontece com a inter-relação entre a doença periodontal, por exemplo, doença de gengiva e a diabetes. Tá? Isso, importante. Então, é muito importante que quando o paciente vá ao consultório, a gente saiba qual que é a condição de saúde desse paciente. Se o paciente tem diabetes, eu vou dar um exemplo para você. Ele vai ter dificuldade de cicatrização num implante, por exemplo, que ele faça. Agora, importante é dizer que se a diabetes for compensada, isso quer dizer, se o paciente se tratar, se o paciente cuidar da alimentação e mantiver a glicemia por perto de 100, ele pode ser tratado como um paciente normalmente. Acaba tendo assim é um pré-diabético, seria? Não sei se... Sim, existe. Então, por isso é importante que nós, dentistas, quando a gente vai fazer um procedimento de implante, por exemplo, que a gente peça alguns exames de sangue. E nesse exame de sangue a gente vai pedir hemoglobina glicada e a gente vai pedir a glicemia. Para saber e a gente vai poder saber como é que está agora, e a hemoglobina glicada dá uma média lá para trás. Então a gente pode saber se esse paciente está compensado ou não. Se não tiver, a gente indica para o médico vai fazer o tratamento e ele volta para a gente para fazer o tratamento de implante. Então o cara vai fazer um tratamento de implante e ele já fica sabendo como é que está a sua glicemia. Outra coisa interessante é a importância da seriedade com o trato com a saúde do paciente. Nós vivemos agora uma epidemia aqui de dengue. Né? Verdade. Noticiamos ontem isso, inclusive. Infelizmente, nós tivemos muitos casos de dengue na cidade. Está ocorrendo em outras regiões. E a dengue, ela é caracterizada por uma baixa nas plaquetas. Isso quer dizer o quê? O paciente vai ter muita dificuldade de coagulação.
Ora, se a gente vai fazer um procedimento cirúrgico, por mais que a gente tome todo o cuidado, a gente não vai pegar vasos importantes, existe uma questão de coagulação. Portanto, é importantíssimo que nós, os dentistas, vamos pedir um exame de coagulação para saber como é que tá. E nesse ano aqui eu peguei alguns pacientes, infelizmente, nessas condições? Nessa condição e abortou a cirurgia por aquele tempo. E teve que o cara foi descobrir que ele estava com dengue, ou teve dengue há pouco tempo. E o que ele tem que fazer? Quer dizer, ele tem que cuidar disso, tratar disso com o seu médico. Exatamente. Depois aí repetir o exame, ver como é que tá a situação, se estiver dentro. Segurança é tudo durante certeza. o tratamento. Ainda falando sobre diabetes, é um caminho de duas mãos. Sim. Existem estudos hoje cada vez mais aprofundados na odontologia, mostrando que sobre a diabetes você pode perder dentes ou até perder implantes que você faça se você não tiver a diabetes controlada. Porém, o contrário também é verdade. Uma doença periodontal, quer dizer, gengivite, sangramento de gengiva e pus, em condições mais extensas, podem dificultar o controle da diabetes. Ainda tem mais essa ainda. Então você vai ao dentista, você tem que fazer um tratamento periodontal se você tiver problema de gengiva. Fazendo isso, você vai facilitar o controle da sua glicemia. Olha que interessante. Olha, é importante saber disso. Muita gente com certeza não sabia disso. Eu mesmo também não sabia. Eu vou contar para você que eu fiquei sabendo isso não há muito tempo. Eu sou formado há 23 anos, como eu sempre repito. Mas fiquei sabendo está disso estudando há 10 sempre, anos. Né, doutor? Exatamente, porque esses estudos eles têm de 15 anos para cá. Eu sempre falo, enquanto a gente está trabalhando no consultório, tem gente estudando nas universidades e nos centros de pesquisa e formação, né? Para que a gente possa dar um serviço melhor e um atendimento melhor para o paciente. Levando informação, a gente vai atrás disso. Porque é igual o advogado, o médico, o dentista, é um eterno estudo. Não tem como ficar parado ali. Acabou a faculdade, não. É um eterno estudar, não é? Exatamente. Doutor, você falou rapidamente a respeito de sangramento em gengiva. Eu vou dar um exemplo comigo. Então a gente deve usar o fio dental pelo menos uma vez por dia, isso seria? Pelo menos uma vez por dia. Bom, eu utilizo duas, né? Nas refeições, no almoço e depois, após à noite eu não como muita coisa. Às vezes eu exagero, às vezes sim, mas é pouco. Quando eu vou passar o fio dental, aí com cuidado, porque é uma área sensível. Certo. Ele às vezes costuma sangrar. No escovar dente também. Não é sempre, mas de vez em quando. Te assusta? Eu fico preocupado porque o que tá havendo? Eu não faço força. Eu fico acho que uns 2 minutos ali, não é assim, cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo. E um pouco mais lá no fundo, às vezes acontece, não o cima, abaixo, mas nessa. Sangrar um pouquinho. E sai. O que seria isso? Vou contar para você e essa sua pergunta é espetacular. O que acontece? Se você tem uma pequena inflamação na gengiva, quando você passa a escova ou quando você passa o fio dental, esse tecido ele está inflamado, os vasos sanguíneos não estão bem formados naquela região e eles acabam extravasando, acabam sangrando. Agora vamos pensar um pouco, é um exercício de pensamento. Quem causa a inflamação da gengiva? É o que a gente chama de biofilme bucal ou placa bacteriana. Sujeira e bactérias. Então, se você tem uma sujeira acumulada num lugar, bactérias acumuladas num lugar, você causou uma inflamação. Quando você passa a escova, se sangrou, é sinal que está inflamado, mas é sinal que tinha sujeira lá. Estranho. Ora, se você parar de passar a escova, vai juntar mais sujeira e vai sangrar mais. Então, nunca assuste se sangrar. É raro, não é sempre. Não pare de passar o fio dental. Isso é importantíssimo. Sempre utilizo. Sangrou um pouquinho, é naquele lugar que você vai ter que passar um pouquinho mais o fio dental. Isso quer dizer, em 2 dias ou 3 dias não tem mais sangramento. Ele não repete no dia seguinte, não repete depois. Porque você limpa. Você entende a relação de causa e efeito, Ricardo? Sim. Você tem quem causa o sangramento, quem causa a inflamação? A placa bacteriana que está lá, o biofilme, a sujeira. Se você tirar, você tira essa inflamação. Porém, na hora que você tira, pode sangrar um pouquinho. É a história de, para fazer omelete, tem que quebrar os ovos. E ainda indo um pouquinho além, na questão da higiene bucal, né? Eu sou muito preocupado com isso. Eu costumo dizer assim, quando eu vou em restaurante, eu levanto também, falo assim, agora eu vou dar uma higienizada na boca. Porque principalmente churrascaria.
carne, né? Entra muito aquelas fibras, né? As menores acabam entrando mesmo. Eu vou lá num determinado restaurante que lá ele tem lá um fio dental à disposição e tem também aquele enxaguante bucal. Isso, esse aí, né? Então eu utilizo tanto nesses locais quanto em minha casa. Então não é uma questão de que a comida fica, talvez uma ou outra acaba ficando. E aí na hora que você vai escovar, aparece esse dente de sangramento. Esse é um conceito interessante, eu vou falar rapidamente para você. Sobre você tá na churrascaria, quer fazer um bochecho, isso é legal para você ter um conforto, tá? Mas importante mesmo é que você escove com regularidade 2 a 3 vezes por dia, para você desorganizar as bactérias que estão grudadas, que estão aderidas ao seu dente. É o que eu faço então, de manhã, almoço e jantar. Você não vai ter uma cárie porque ficou 3 ou 4 horas sem escovar, mas você vai ter uma cárie se você não escovar por muito tempo e um tipo de bactéria se formar lá e começar a morar e gostar do lugar e você não despejar essa bactéria. Como é que você despeja a bactéria da boca? Escovação e fio dental. É isso aí, com a gente aqui o Dr. Luiz Gustavo, do nosso quadro O Seu Sorriso, né? Cuidar dos dentes, da sua saúde bucal, importante. Seu cartão de visita, aquele sorriso bonito, então, tá querendo conquistar alguém, agradar o seu também, ou a sua, seu marido, a sua esposa, namorada, enfim, tem que cuidar dos dentes, não é, doutor? Agradar a si mesmo. A si mesmo em primeiro lugar e em seguida depois para poder. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Doutor, vamos aqui por uma questão. A gente tem uma internauta aqui, a nossa telespectadora e ouvinte, a Raquel Alves, lá do bairro do Caiacatinga, lá daquele lá, conhece lá aquele lá? Tu conhece, doutor? Bem, Raquel. Muito bem, ela diz assim, bom dia, ela nos dá um bom dia, doutor, uma ótima quarta-feira a todos vocês, a você também, família. Raquel, conheci o doutor Luiz Gustavo no ano de 2001, onde fiz, 2001, hein? 2001. Olha lá. Onde fiz um tratamento de canal com ele. Fui muito bem atendida. Ele é um excelente profissional. Aí vem a pergunta, doutor. Devo fazer alguma coisa neste dente, no dente por onde ela fez então o tratamento, o procedimento de canal, por fazer tanto tempo? Sim, sem dúvida. Raquel, bom dia, obrigado pela pergunta. E é interessante fazer uma radiografia desse dente, fazer uma análise clínica para saber se a estrutura desse dente ainda está boa e se o tratamento de canal ainda continua fazendo a função dele, que é evitar qualquer infecção na região em volta da raiz do dente. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é interessante fazer um exame clínico e uma radiografia para conferir como está esse canal. Só uma curiosidade, no começo do ano saiu um estudo norte-americano dizendo que nos Estados Unidos, na realidade deles, a média de duração de um tratamento, de um dente após o tratamento de canal, era entre 10 a 12 anos. Então, olha, a Raquel está bem acima dessa média. Raquel. Eu sinto que a média brasileira, os nossos profissionais de odontologia são craques. Sim. A nossa odontologia é craque, reconhecida no mundo. Eu não tenho estudo na mão, a gente poderia até procurar isso para trazer, mas eu vejo que a média de duração no Brasil é maior do tratamento de canal. Mas aqui o profissional de saúde, seja vamos dizer, da parte médica clínica geral, doutor, e também da odontologia, posso dizer que é excelente, porque eu tenho um primo que mora em Londres, ele tá para vir para cá. Ele disse que quando ele só deixa para fazer os procedimentos que ele tem que fazer em seus dentes aqui, porque lá, apesar de ser Inglaterra, Reino Unido, aquela coisa arada toda, aqui a gente ganha, dá de 10 a 0. E legal, palavra dele, meu primo, que tá para chegar aqui, inclusive. Então, vai ver. Se bem que é só repare nos filmes com atores ingleses. O inglês, ele tem essa fama de não cuidar dos dentes. É característico, né? Que eles fumam muito também. Eles fumam muito. Então tá aí. Inclusive é o nosso próximo tema agora, doutor, o tabagismo, né? Quais aí os malefícios, além daquele que a gente já conhece, que o cigarro não presta. Desculpa quem gosta. Ou que, não sei se é a palavra certa que eu coloco, gosta, mas que às vezes acaba sendo aí um companheiro para de alguma situação. Mas não faz bem. A gente sabe que não faz bem. E o que o cigarro, o que o tabagismo faz aí de tão mal para os dentes, doutor? Eu vou colocar dois pontos que são interessantes sobre o tabagismo. O primeiro é sobre a minha especialidade implantodontia. Então, perda de implantes é muito comum
Não é comum em pacientes não tabagistas. Depois que fez o procedimento? Depois que fez o procedimento, depois de um tempo, a pessoa perder o implante que foi colocado. A gente trabalha num paciente não tabagista com um índice de sucesso entre 97% a 98%, tá? No paciente tabagista, esse índice cai até 80%. Então, de cada 10 pacientes tabagistas que você trata com implante, 2 podem perder esse implante. Por quê? Para um implante osteointegrar, isso quer dizer, para o titânio grudar no osso da boca desse paciente, precisa ser feita uma regeneração óssea, uma cicatrização óssea. Essa cicatrização óssea, ela acontece lá no nível celular das células, aquilo que a gente aprendeu lá na escola. E essas células, elas precisam, sabe do que, meu amigo? Oxigênio. Quem leva oxigênio para as células? O sangue, a hemoglobina. Quando a pessoa fuma, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono que está no cigarro se gruda na hemoglobina e essa hemoglobina não consegue carregar o sangue até aquela célula que vai formar aquele osso que vai grudar no implante da pessoa. No implante que foi feito. Isso também acontece para quem tem problema de gengiva, de amolecer dente. Tá? Então as pessoas que têm problema periodontal, doença periodontal, a doença periodontal ela é agravada pelo tabagismo. Por quê? A gente precisa de microcirculação sanguínea para irrigar esses pontos que seguram o dente. Quem fuma tem uma menor microcirculação sanguínea, menos eficiente. Então, 2 motivos para a pessoa diminuir o cigarro, largar o cigarro. Então, é algo a mais do que a gente já sabe, né? Sem contar aqueles problemas de saúde que vai dar. E nos dentes ainda tem uma terceira questão, que são as manchas do tabagismo. Isso que eu ia perguntar, esteticamente, aquele dente amarela mais. Aquele dente amarelado. O dente amarela mais, ele acaba se sujando mais, vamos dizer assim, tá? Mas, doutor, vamos dizer, depois desse procedimento todo que o senhor fez, implantou, e aí começou essa deterioração. O que o paciente tem que fazer nesse caso? Dá para recuperar? Ou o que tem que fazer outro? Quais são os procedimentos? Vamos dizer assim, paciente fumante, tá? Ele fuma, ele sabia que ele poderia perder um implante, por exemplo, ele sabia que ele poderia perder o implante e ele vai fazer outro. Se ele continuar fumando, eu acho que não é legal fazer novamente, porque a chance de perder novamente esse implante vai ser grande. Então vai usar uma prótese removível, esse tipo de coisa. Agora, existem tratamentos, né? Existem os adesivos, até o SUS oferece. O SUS oferece o tratamento para parar de fumar. Existe um disque largue de fumar, tal. A pessoa tem que se esforçar. Isso, a pessoa tem que... Porque se está fazendo isso com os dentes, imagina com o resto do corpo. Então, tem tanta coisa, o problema dos tumores, né, que o tabagismo causa, né? E ele pode causar algum tumor bucal, doutor? Algo mais sério ainda? O tabagismo é a maior causa, o maior facilitador de câncer de boca, tá? Que não são condições tão comuns, tá? O câncer de boca não é algo tão comum, mas acontece. Eu já diagnostiquei alguns em minha carreira. Tá? A gente faz o diagnóstico e depois acaba mandando para outros centros para que se faça o tratamento. E em todos os casos que eu peguei, eram todos tabagistas, todos fumantes. Então, assim, existe uma ligação muito grande entre câncer de boca e cigarro e tabagismo. Fora aquela pessoa que consome o cigarro, que bebe o café também, acho que me dizem que... O café, graças ao bom Deus, não existe nenhum estudo problema. Dizendo que pode causar... Mas café e cigarro ao mesmo tempo falam? Ou então isso é mito? Não, eu não conheço nenhum estudo, não posso falar cientificamente falando, dentro do estudo, não. Alcoolismo e tabagismo, sim. Isso aumenta índice de vários tipos de tumor. Tá, isso é real. Café, graças a Deus. Eu já vi que tem café, doutor? Não sei. Tem cafezinho? Tem, mas é que como o senhor chegou um pouquinho em cima, não deu para oferecer, mas depois daqui o senhor pode ficar à vontade para tomar uma xícara de café. Existe estudo sobre câncer de boca, ainda você foi passando, existe estudo sobre chimarrão. Não diga. Por causa do aquecimento da bomba.
né? Então a pessoa você encosta o lábio na ponta da bomba fica ali, queimando sempre, depois toma sol, daí essa agressão repetitiva, tá? Então vamos dizer que os gaúchos podem estar sofrendo disso. Eu já vi estudos disso, sobre isso aí, que o calor da bomba, somado ao tabagismo, poderia causar o câncer, tá? Eu não acredito que só uma coisa cause um tumor. O que eu acredito que é a somatória de várias coisas. Então, existia a questão, por exemplo, de câncer em lábio, tá? Pessoa que era muito exposta ao sol, trabalhador rural, tá? Ter bastante prevalência de câncer de lábio. Então, por isso é importante. Meu pai teve. Da roça. Quem trabalha no sol, se proteger, usar chapéu, usar protetor solar. Ele só usava chapéu naquela época, porque trabalhava na roça. Né? Acho que se tinha, ele falava pra mim que tinha, mas era uma fortuna de caro em farmácia. Isso é uma coisa interessante, né? O filtro solar, o protetor solar devia ser uma coisa que sem imposto, né? Com subsídio do governo. Com certeza, para que as pessoas, porque o gasto que isso leva ao SUS das lesões de pele, não é minha área, tá? Mas pegando o que a gente já sabe, vamos falar de lábio, de câncer de lábio, eu posso dizer com propriedade que o sol, a exposição contínua ao sol pode causar, sim. É muito caro, realmente. Doutor, estamos longe hoje, hein, meu amigo? Eu sei que o doutor tem horário também, tem pacientes a atender. Vamos falar rapidamente aqui. E se pudesse, ficava até mais tarde, doutor. Você sabe disso, né? Bom dia, Ricardo, a todos da 93 FM. Vocês sabem que sou fã da rádio, principalmente das entrevistas realizadas aí por vocês. Vocês estão entrevistando um profissional de maior competência, vem de berço dos seus pais, e posso afirmar o que ele fez por mim e minha esposa. Somos clientes e seremos para sempre. Aí, doutor, hein? Poxa, muito obrigado pelas palavras. Um grande abraço, vem aqui do China. China, um grande amigo, né? Puxa vida, o China é nosso ouvinte assíduo aí também. Esse aí, a hora que ele levanta, diz que já liga o rádio lá. Tenho certeza disso, né, China? Mestre China. Família toda aí. Muito obrigado, viu? Forte abraço para todos vocês aí, muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui, doutor, antes da gente encerrar, porque eu sei que o doutor tem um horário por conta de pacientes e não pode deixar os pacientes esperando muito, né, doutor? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Claro que tem os compromissos, cada um tem os compromissos, mas a gente não vai deixar. Hoje a minha manhã vai ser de devolver sorrisos. Faremos implantes dentários. Que coisa mais boa no mundo. Toda a situação lá para fazer um pequeno centro cirúrgico para cirurgias ambulatoriais, tá? A gente faz no consultório com toda a segurança. Olha que maravilha. Doutor, passa o endereço pro pessoal, o telefone. Cândido Mota 259, lá na Barra Funda, em Porto Feliz. Sei. E o telefone também para alguma 3261-1592. Por exemplo, doutor, de repente deu uma quebradinha na pontinha do dente da frente, que meu Deus do céu, consegue fazer alguma coisa assim? A gente atende, uma emergência, com horário marcado, tá? Mas a Ellen toma todo o cuidado, ela tem muita atenção com as demandas que chegam pra gente, para tentar, se possível, sem atrapalhar a qualidade do nosso atendimento que tá agendado, que a gente consiga atender a algumas emergências, sim. Aqui, doutor, algumas urgências. né? Perfeito. Então, Ellen dá. Existe o conceito até acadêmico de urgência e emergência. Emergência é quando bom explicar isso, que é legal isso, não... é uma coisa interessante. Isso, a gente muitas vezes fala, o dentista fala, tem uma emergência. Emergência ou urgência, o que é? Emergência é quando tem risco de vida. A emergência. Isso é uma emergência. Tá? Uma urgência é algo que está te atrapalhando, saúde, uma dor mas que não vai levar a um problema mais sério de vida, qualquer coisa assim. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Não, foi bom até, doutor, tocar nesse assunto, que é algo que também às vezes me deixa em dúvida. Não, mas é só uma questão semântica. Sim, isso aí. Doutora, Raquel veio com mais uma perguntinha aqui. Tenho sempre aftas nas gengivas. Tem alguma relação com o modo de escovar os dentes, por exemplo? Pode ter com o produto que está fazendo para fazer o colutório bucal, para fazer bochecho. Tem que ver se essas aftas pode ser alguma deficiência de vitamina. Isso pode acontecer. Também. Algumas vezes vitamina D leva a isso,
tá? Vitamina D é aquela vitamina que a gente pode encontrar em peixes, em leite, e principalmente ela é processada pelo organismo quando a gente toma sol. Peixe. E daí ela leva a cicatrização. Se você não tiver legal com a vitamina D, se a vitamina D não estiver legal, você vai ter problemas de cicatrização. Tá? Eu adoro peixe, que eu como até cru, mas nunca aconteceu isso comigo. É bem legal que ela consulte um dentista para entender se isso vem de uma gengivite ou se essas aftas elas são de uma questão aí de vitaminas, que daí ela teria que fazer alguns exames e ver com um médico para poder corrigir isso. Tá vendo só, Raquel? Fica então aí a orientação e a dica aqui do doutor. Então tem que procurar um dentista para verificar de fato se realmente tem uma relação a isso, não é isso, doutor? A dica para Raquel: não escove com escova dura. Use creme dental do mais simples, não precisa ser o mais sofisticado, e cuidado com o colutório bucal que seja muito forte, que arde muito. Sim, é preferível não usar para quem tem essas aftas, fazer bochecho só com água. Pode até pegar, a Colgate vai me matar, porque pode pegar um pouquinho de água oxigenada, bem pouquinho de água oxigenada, misturar na água e fazer um bochecho. Você vai ter uma condição legal, não vai te fazer mal. Tá? É melhor do que fazer aquele colutório mais forte, que parece que explode na boca. Aquilo pode descamar um pouquinho a gengiva. Tem uns que são fortes até demais e acontece isso. Muito bem, doutor Luiz Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente na bancada do nosso jornal, falando de algo que é super importante: saúde bucal é o que realmente interessa no nosso quadro Seu Sorriso. Então, na próxima quarta-feira teremos mais assunto, teremos aí uma semana. E se você, minha gente, né, doutor, se o pessoal tiver alguma dúvida, quer que a gente aborde algum determinado assunto, manda aqui pro nosso WhatsApp, manda lá no nosso Facebook da rádio, não é? Doutor quiser, não sei se o doutor quiser também passar teremos o maior prazer em responder. Passa pro doutor entra nas nossas redes sociais, lá no Odonto Luiz Gustavo, manda uma mensagem pra gente. O que a gente não souber responder, a gente vai atrás. Com certeza, porque daí, levando pro doutor também, pode trazer no próximo programa, nos próximos. Exatamente. Tá bem? Então, você fique sempre ligado aqui com a gente às quartas-feiras, porque às quartas-feiras a gente tem aí esse quadro maravilhoso que é falar de saúde. O Seu Sorriso com o doutor Luiz Gustavo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia, excelente trabalho ao senhor. Obrigado, excelente dia a todos os ouvintes aí da 93 FM. São 9h53, vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Você ouviu na 93 FM o Seu Sorriso, com o doutor Luiz Gustavo.